Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, estamos no 30º domingo do tempo comum e chegamos no coração do Evangelho de São Marcos. Foi feito um longo caminho e agora estamos no momento do acerto de contas, se assim podemos dizer. Quem é o discípulo do Senhor Jesus? O ícone do discípulo que durante a paixão será um jovem despido e no momento da ressurreição um jovem vestido de branco, torna-se neste ponto da viagem o cego Bartimeu, que ao contrário do que podemos imaginar e pensar, é apenas cego. Bartimeu é um homem consciente do que lhe falta, mas bem mais consciente de tudo que ainda tem disponível. Responde com precisão a pergunta de Jesus. Deseja voltar a enxergar e não pede mais nada, assim como não quer mais nada, porque sabe bem que ainda tem muitos recursos para viver. Este homem reage energicamente quando alguém quer isolá-lo à margem da história só porque é cego. E parece dizer com audácia enérgica: sou apenas cego, devolva-me a visão e não me falta nada. Há uma grande dignidade que nos lembra como somos chamados a ter consciência das nossas necessidades, sem identificar toda a nossa vida naquilo que nos falta, mas a completar a imagem de nós mesmos com aquilo que, pelo contrário, nos pertence profundamente e do qual nos é permitido. Recomeçar a viver plenamente até nos entregarmos plenamente no seguimento generoso. Tudo isto acontece em Jericó, que é a última paragem do caminho do Senhor Jesus antes de chegar a Jerusalém para a sua Páscoa. E por isso partimos do ponto mais baixo. Esta cidade torna-se assim o ícone de um mundo imerso nas trevas e quase relegado ao abismo de fogo, junto a um mar tão salgado que se chama Mar Morto. Desta forma de estar no mundo, o Senhor Jesus sai para partir para Jerusalém, não o faz sozinho, mas juntamente com os seus discípulos e uma grande multidão, a qual o cego Bartimeu quer juntar-se para não ficar na escuridão e morte. Bartimeu afasta-se precisamente do lugar terrível e temível que a vida lhe impôs, de certa forma ele reconhece. É cego. Com o grito daquele filho que é chamado por Deus como Arão, não atribui a si mesmo, mas recebeu a glória de sumo sacerdote. Desde a beira do caminho, Bartimeu será visto e chamado pelo Senhor Jesus como o pequeno grande Zaqueu, aquele que com seu modo de reagir à passagem simples e sombria, para ele invisível de Cristo, cumpre o sonho e a profecia de Jeremias. O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Não podemos deixar de ficar absolutamente extasiados pelo contexto em que se realiza o encontro salvífico entre Bartimeu e o Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, poderíamos dizer que se realiza de forma sacerdotal porque se realiza num contexto de oração tão forte e envolvente que não hesitamos em gritar e dizer: Filho de Davi, Jesus, tem piedade de mim. Esta forma de se dirigir ao Senhor cria confusão entre aqueles discípulos e muitas multidões que percorrem o caminho com o Senhor sem talvez segui-lo. Eles estão muito perto dele, querem estar tão perto, a ponto de quererem ser os únicos a estar nesta proximidade, excluindo os outros. Muitos o repreenderam para ficar quieto, como os discípulos com os filhos. A reação de Bartimeu a esta atitude clerical é simples. Ele gritou mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Expressão que nos comove, expressão que nos toca. Irmãos e irmãs, que estas palavras, as palavras de Jesus, neste domingo, nos toque, nos renove, nos impulsione e nos faça, nesta semana que se inicia, sermos agraciados pela escuta de Deus às nossas preces. Assim seja. Amém.